qual é o ponto de partida? O ponto de partida é, nós estamos com muita regularidade a discutir as razões do nosso atraso e temos sempre, quer dizer, muitas vezes até ironizamos com isso, a culpa se calhar era de Dom Afonso Henriques, quer dizer, ou, sei lá, do tempo em que os romanos diriam que para este recanto da península vivia um povo que não se governava, não se deixava governar e tal. Eram realmente espantosos. Ou a inveja dos Lusíadas, não é? Que também ajuda a explicar muito. Estamos sempre a regressar a essas. É isso que nos casos tem fundamento, noutros casos são mitos. O Nuno Palma começa precisamente logo no arranque por recordar a discussão em torno desse texto que tu recordaste de há 150 anos, 152 anos, para ser mais exato, 27 de maio de 1871, portanto, exatamente, 152 anos, Sim. que é o Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos 3 séculos. Povos peninsulares aqui é importante, porque não é só Portugal, é Portugal e Espanha. Uhum. A tese da Tede Cantal, que tem dado muito que falar e alimentou muito, é uma tese que nós diríamos que tem um pouco a ver também com o espírito do tempo e da Europa naqueles anos e daquilo que viria a seguir, que é basicamente Portugal e Espanha ficaram para trás porque havia a Inquisição. Eu estou a simplificar. Porque havia a Inquisição. Esse livro, ao contrário do Nuno Palma, é curtinho e lê-se muito bem, é uma leitura muito Aquilo é uma fácil. palestra. Sim. Portanto, não é muito grande, porque é uma palestra, não é? Portanto, ele vai fazer uma conferência, digamos assim. Ele faz uma conferência, não sei quanto tempo é que ele falou, mas 2 horas, vá lá, não é mais que isso. Porquê é que eu digo que é espírito do tempo? Porque esta ideia de que, por exemplo, a religião, e particularmente a religião cristã, era uma das culpadas do atraso e até de coisas piores... Muito catolicismo. Não só o catolicismo, como verá, portanto, há um livro muito importante do final do século XVIII, portanto, que é Clínica do Império Romano, do Edward Gibbon, portanto, que é um livro fundamental, é um primeiro livro de história moderna, que dá explicações para o que acontece que não são apenas divinas, mas são um bocadinho antidivinas, digamos assim, também, e ele dá várias, não atribui apenas a queda do Império Romano, basicamente atribui à decadência dos modos e da cultura, e nisso tem uma componente a conversão ao cristianismo, a partir de Constantino. Enfim, isto foi muito discutido, ainda hoje é muito discutido, e hoje sabe-se que não é só isso que aconteceu, nem sequer, provavelmente, sobretudo isso que aconteceu. Aconteceram outras coisas que não tinham a ver nada com o cristianismo. E depois, mais adiante, temos já aí, mais focado eventualmente no catolicismo, um livro que sai no princípio do século XX e que é muito marcante, e aliás também é referido pelo Nuno Palma aqui, para discordar, desse livro, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que é um livro seminal do século XX e que no fundo diz que há digamos, na ética do trabalho, na ética da exigência, de não se poder ir ao confessionário, portanto uma pessoa tem que se portar bem, nos hábitos de leitura que decorrem de se ler a Bíblia e não ficar pela interpretação do padre. Tudo isso ajudou a criar uma ética que explica a ascensão do capitalismo em países como a Inglaterra, os países nórdicos, a parte da Alemanha, e por aí adiante. Na verdade, hoje já sabemos que isto também é muito contestado, esta tese. Aliás, porque a própria Revolução Industrial teve um foco na Inglaterra, mas não só. Por exemplo, há regiões que têm um rápido desenvolvimento e crescimento nesse período e que são católicas. A Bélgica não é toda católica, mas a Bélgica, a Baviera, que ainda hoje é uma das regiões mais ricas da Alemanha e que é católica, o norte da Alemanha é protestante, o sul é católico. E, portanto, isto é sempre discutível e continuamos a discutir estas coisas. Agora, aquilo que o Nuno Palma faz é um trabalho de tipo diferente, não apenas análises historiográficas no sentido clássico do termo, mas aquilo que é a história económica. A história económica é uma disciplina, uma parte da história, uma especialidade histórica que faz uma espécie de arqueologia de como se via no passado e que economia existia, o que é que as pessoas trocavam, o que é que se alimentavam,
que comércio é que existia, se era mais longínquo, se era mais perto, que bens é que eram vendidos, e isso, até, designadamente, até, por exemplo, registros paroquiais e coisas desse género, é possível reconstituir. E nós hoje conseguimos reconstituir o nível de vida até aos romanos. Até aos romanos. E é possível ver, por exemplo, com muita clareza, como é que, quando acaba o Império Romano, apesar da decadência final, o nível de vida das populações da região do Império cai abruptamente. Isso percebe-se através de, enfim, através de estudos arqueológicos, porque aquilo que existe ou não existe em determinados sítios, a alimentação. Do gado? Não, há muita das coisa. Das vacas, dos cavalos? Há muitas coisas. Os bichos ficaram raquíticos? O tamanho das pessoas também é relevante, porque é um sinal da alimentação que elas têm ou não têm. Há muitas formas de fazer isto. E sendo ele alerta, porque não se pode fazer com o rigor de ano a ano, mas tendências gerais conseguem-se detectar. E o que é que ele detecta? Ele detecta que Portugal não tem atraso, não é até ao final dos descobrimentos, não é até ao Dom Sebastião, que é um bocado a mitologia que existe. Nós tivemos um época de ouro que acabou com o desastre da Alcácer-Quibir. Portanto, há assim um bocado... Pronto, e depois vieram os espanhóis e a partir daí não voltámos a ser os mesmos. Enfim, houve um período áureo com o ouro do Brasil e, portanto, e depois a seguir outra vez a decadência. Na verdade, não é isso que se passa. E é isso que ele mostra. Ele mostra que nós temos níveis de vida paralelos, a par com os do Reino Unido, por exemplo, onde também há estes estudos, e onde ele, de resto, ensina até meados do século XVIII, por aí, século XVIII e tal, século XVIII, mais basicamente, e depois começamos a divergir rapidamente. Mas, quando comparamos a nossa linha com a linha de Espanha, verificamos que a divergência de Espanha é anterior, cerca de um século anterior. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu em Espanha 100 anos antes de ter acontecido em Portugal? Não foi a Inquisição, não foi o catolicismo, não foi a Contra-Reforma. Em Espanha foi a prata da Bolívia e em Portugal foi o ouro do Brasil. O que é que estes recursos, o que é que estas riquezas... 1694, o ouro, não é? Já havia antes, mas uma data que que achei surpreendente, porque habitualmente não damos importância alguma. Ele tem ali um ano, que é o ano, um marco. O ano de 1694, quando começa a chegar o quinto. Pois. Agora, há uma coisa que acontece quando existem estes recursos. Aconteceu em Espanha e depois veio a acontecer também em Portugal, que é as instituições degradam-se. E como é que isso se pode ver muito bem? Os reis tinham que reunir cortes. E nós sabemos que desde a primeira dinastia que era necessário reunir cortes. Para que é que os reis tinham necessidade de reunir cortes? Não era para decidir uma guerra, não era para decidir se havia SNS ou não havia SNS, digamos assim. Era para cobrar impostos. Para cobrar impostos, até porque quem pagava impostos era quem estava representado nas cortes, era preciso a autorização das cortes. O que é que sucede quando há prata da América e ouro do Brasil, prata da Bolívia e ouro do Brasil? Não é necessário aumentar os impostos. Não é necessário tocar, não é preciso fazer nenhuma reforma fiscal, nem nenhum choque fiscal. E, portanto, não se convocam cortes. E em Portugal, nós temos mais de 100 anos sem convocar cortes a partir do momento que chega o ouro do Brasil. Evidentemente, começa com o ouro do Brasil e prolonga-se com o Marquês de Pombal. Pronto. E porquê que isto acontece assim? Quer dizer, tem a consequência de não se convocarem... Atenção. Curiosamente, até isto ter acontecido, as cortes em Portugal opunham-se mais vezes a aumentos de impostos que, por exemplo, as cortes no Reino Unido. Ou Inglaterra, se quisermos, porque na altura não era bem Reino Unido. As nossas cortes eram mais exigentes, mais participativas que as cortes daquilo que viria a ser, digamos, uma proto-democracia muito mais cedo do que nós, 200 anos antes de nós, que era o Reino Unido. Noutros aspectos que são também importantes para se perceber, designadamente, a tal influência do cristianismo ou do catolicismo, muitas vezes associa-se a expulsão dos judeus. A expulsão dos judeus de Portugal é outra coisa que nós temos pouca noção. Os judeus foram expulsos do Reino Unido, da Inglaterra, 200 anos antes, e de França 200 anos antes. Nós fomos os últimos. Quer dizer, na Europa Ocidental, neste bocadinho da Europa, fomos os últimos. Não devíamos ter feito nada disso e foi uma tragédia. Mas fomos os últimos.
naquele período, fim da Idade Média, a Península Ibérica, porque em Espanha era a mesma coisa, tinha moriscos e tinha judeus, e portanto era em alguns aspectos mais tolerante e mais plural do que os países do Norte. Aliás, há um documento que eu, a primeira vez que li na íntegra, até fiquei um bocadinho abandonado, digamos assim, porque é um documento muito citado e muito importante para a separação entre poder legislativo e poder executivo, para o habeas corpus, que é a Magna Carta. A Magna Carta é de 1315, salvo erro. A Magna Carta, quando lês aquilo na íntegra, tem passagens antissemitas. Não, é um bocadinho assim, o gajo está a ler aquilo, a pensar, está a ler aqui um documento fundador da democracia, e de repente apanha assim um calafrio. Bem, feito este pequeno intervalo, portanto, o que temos é isso, associado depois à necessidade constante, a partir de um determinado momento, de encontrar bodes expiatórios, que é uma coisa que nós vamos encontrar a partir de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal tem um reinado que muitas vezes é visto como reformador, mas que é trágico, porque, entre outras coisas, expulsou os jesuítas, que eram responsáveis pela estrutura de ensino em Portugal. Portanto, e não substitui. Diz que substitui, que faz reformas, mas não substitui. A Universidade de Évora. Fecha. A Universidade de Évora. Fecha. Quer dizer, nós não tínhamos só uma universidade. Tínhamos duas. Ou tínhamos três, não sei se também havia estudos superiores em Lisboa, não era só Coimbra. Mas os estudos superiores de Lisboa, que era a aula da Esfera, que era, não é onde é hoje o Hospital de São José, e a Universidade de Évora, eram dirigidas por jesuítas. São expulsos, acabou. Não há substituição. Não substituem porque não tem ninguém para substituir, que é perfeitamente escusado. Não há. Voltas que deram. E aliás, algumas pessoas haveria, por exemplo, ele que recorda a história de um cientista que é condenado à morte porque acusado de combater, e que na altura seria um dos cientistas portugueses mais relevantes. Portanto, há aqui uma mitologia muito em torno do Marquês de Pombal. Enfim, nós temos a sua estátua uma das principais praças lisboetas, e também no Porto, e um pouco por todo o país. Há praças de Marquês de Pombal, ruas de Marquês de Pombal, por todo lado. O Marquês de Pombal, que é visto como um modernizador, ele apresenta-o como alguém que nos fez muito mal. E, portanto, depois a partir daí, nós vamos sempre continuar a divergir. Sempre continuar a divergir. Acontece o mesmo durante o liberalismo, acontece o mesmo durante a República. Aliás, a República, a dissociação entre o discurso e a prática é abissal. Completamente abissal. Portanto, então, na área da educação, uma pessoa até se arrepia, não é? E não é preciso ir ler o Nuno Palma, se ler a História da Educação que aliás é um dos livros citados por ele, do Romo de Carvalho, que não tem, enfim, esse ainda é maior, a História da Educação do Romo de Carvalho ainda é um tijolo maior que este. Tem noção muito clara disso. Curiosamente, o período em que aquela linha que vai vendo se aproxima de novo da média europeia é a partir do final dos anos 50, portanto, ainda havia Estado Novo, ainda havia Salazar, e que depois vai durar, vinha até ali uns altos e baixos na década de 70, a década de 70 corre mal, por causa da Revolução e do FMI, e depois a seguir, no final dos anos 80 e princípios dos 90, volta a acontecer, não é? Mas nós sabemos que chegamos ao ano 2000 e voltamos a divergir. O que é que nós encontramos nesse período? Porque, dizemos assim, no período pós-86 nós temos fundos. Mas antes de 86, naquele período todo da década de 60 e princípio da década de 70, não havia fundos. O que havia era uma economia aberta ao exterior. Portanto, uma economia onde, da mesma forma que quando nós temos recursos externos, quando temos ouro, não precisamos de produzir internamente para consumir, porque chega ao recurso e, portanto, distribui-se. As elites tomam conta das rendas, mas distribuem o suficiente pelo povo para não haver revoltas. Portanto, é um bocadinho o segredo. Portanto, nada disto estimula o nascimento de uma economia. Antes do ouro, nós já tínhamos algumas proto-indústrias em Portugal, que depois são praticamente abandonadas. Nós ainda exportávamos coisas antes do ouro, desgraçadamente têxteis e coisas assim do género, e depois a seguir foi tudo. Agora deixa-me voltar à questão das razões do atraso. Eu lembro-me quando andava
penso que no liceu, como se dizia na altura, não é? Agora em ensino secundário, aliás, é ensino terceiro e quarto ciclo do ensino básico, de às vezes perguntar, mas Portugal, porque é que nós somos pobres e tal? Portanto, nós tínhamos, apesar de tudo, noção de que era diferente, estávamos na década de 60, o país estava a fugir os campos estavam a vazar para a França, não é? Portanto, a vaga de imigração, e nós não temos recursos, nós não temos petróleo, não temos ouro, não temos quase nada, não é? Portanto, não somos pobres, não é? Portanto, não temos recursos. E depois havia outra coisa, também somos pequenos. Aliás, havia uma tentativa às vezes de dizer, sim, somos pequenos, mas podemos não ser pequenos se pensarmos nas colónias. E, portanto, havia, não sei se vocês... A Teresa apanhou de certeza, a Helena apanhou de certeza, não sei se tu apanhaste, havia uns cartazes nas escolas, tinham um mapa da Europa, e em cima do mapa da Europa colocavam Moçambique, Angola, e nós íamos até a Alemanha. Era tudo nosso. E punham lá assim as ilhazinhas, todos os arquipélagos, todos por cima da... Assim, Moçambique... fazer um puzzle. Era um puzzle por cima do mapa da Europa, e dizer, Portugal no mundo é grande. Portanto, enfim, um bocadinho essa ideia de que não era o problema de ser um país pequeno. Depois, uma coisa que ainda hoje se diz muitas vezes, somos um país periférico. Muitas vezes usa essa ideia, somos um país periférico, as coisas não passam por cá e tal. Ora bem, exatamente, o que é a Inglaterra? A Revolução Industrial começou em Inglaterra, país periférico, não é? Os países nórdicos são o quê? Pode ser mais periférico que uma Noruega, ou que uma Suécia, ou que uma Finlândia? É difícil, não é? Porque aqui ao menos tem que se passar por aqui para ir para a América. Por lá ninguém vai para o Polo Norte. Portanto, não há o mesmo caminho. Portanto, a vida política começou a falar de outras coisas. E a vida económica e as elites começaram a falar de carga fiscal elevada, sem dúvida, baixa produtividade, já falámos disso várias vezes, é seguramente um problema. Um Estado muito centralizado, outro problema. Baixo nível de escolarização. Ora bem, o Nuno Palma, no entanto, não se satisfaz com estas explicações, porque diz que temos que ir mais atrás. Quer dizer, nós temos baixa escolarização, porquê? Quer dizer, podemos recuar ao Marquês de Pombal e ao facto de dele ter dispensado os jesuítas, dele nunca ter reunido cortes, nunca ter... Repara, quando nós temos que lutar pelos recursos, temos que lutar por viver, somos mais exigentes. E se somos mais exigentes, criamos instituições mais exigentes. E não criamos instituições que não são apenas de redistribuir, são de ajudar a construir. E nós temos, mesmo depois dos últimos anos, temos sempre tendência para como é que distribuímos e raramente colocamos a questão como é que ganhamos. E quando falamos em ganhar alguma coisa precisamos ir buscar fundos à Europa. E chegamos ao ponto dele, em que boa parte do discurso português é quem é que traz mais euros da Europa. Foi assim com o Cavaco, foi assim com o Guterres, foi assim com o Sócrates. Só não foi assim durante o tempo da Troika, porque durante o tempo da Troika não havia milagres, não é? E nessa altura, curiosamente, houve uma mudança estrutural na nossa economia. Tivemos que nos virar, e uma economia que se exportava 30% do PIB passou a exportar mais de 40% em 3 ou 4 anos. Fez uma viragem, mudou. Portanto, as pessoas, quando têm os estímulos certos, mudam. Portanto, quando se tem que virar, como se diz popularmente. E, portanto, ele acha que nós não podemos continuar a viver à base militerrentista, na prática. Portanto, grande parte do nosso problema da primeira década e meia deste século foi que as grandes empresas portuguesas viviam do mercado interno e de quase monopólios. E, portanto, tinham lucros fabulosos, pagavam aos seus funcionários, às vezes, quase o dobro do que pagam, e algumas delas ainda pagam hoje, com condições extraordinárias, e, portanto, viviam de uma renda. Aquilo é uma renda. E depois uma população que, por motivos vários, como apesar de tudo as coisas estão um bocadinho melhor, como apesar de tudo vai havendo proteções, como apesar de tudo vai havendo subsídios, como apesar de tudo vai havendo apoios, etc. Pronto, vai deixando as coisas andar. É uma população que noutros tempos vivia, enfim, não direi toda pendurada na corte, porque houve um tempo em que quem vivia-se no campo não havia corte por perto, não é? Mas vive muito pendurada no Estado, e ele tem então uma sugestão radical, que é: acabem-se com os fundos.
acabe-se com os fundos, acabe-se com aquilo que é a maldição dos recursos. Portanto, aquela ideia de que, como nós temos recursos, e isto é uma maldição dos recursos, é uma teoria económica, portanto, ele não inventou nada. Desse ponto de vista, está muito estudado, aliás, está estudado até para um país que hoje em dia é um exemplo, em termos de economia, que é a Holanda, mas também passou por um período de crise que eles associaram precisamente à existência de recursos que fazia com que as pessoas não tivessem que lutar pelo dia-a-dia, tivessem menos exigência no dia-a-dia, e portanto diz que se nós temos que nos mostrar mais exigentes, e se calhar a forma mais fácil, mais rápida de o conseguirmos é deixarmos de ter a bengala dos recursos, deixarmos de achar que só fazemos investimentos se houver fundos europeus e termos que arranjar forma de fazer esses investimentos sem os fundos europeus, portanto que é a nossa sina dos últimos 10 anos, ou 8 anos, se quiseres,